nosso Criador. Nós realizamos este culto em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Culto este transmitido no Facebook e também disponível no YouTube, no canal da Comunidade Evangélica Charlau. Quero ressaltar a importância de compartilhar os vídeos e fazer salas de bate-papo e assistir o culto com seus amigos. Convide-os e juntos louvemos ao nosso Deus. Quero saudá-los com a passagem que está no Salmo 136, versículo 23, onde o salmista diz: quando fomos derrotados, Deus não esqueceu de nós. O seu amor dura para sempre. Em momentos como esse, de pandemia, de isolamento social, é comum muitas vezes pensar que Deus nos abandonou. É comum pensar que muitas vezes com a perda de um emprego, Deus nos deixou de lado. Mas não é essa a promessa que Deus tem para nós. Deus está sempre conosco. Que possamos, como salmista, confiar plenamente em Deus, de que Ele estará sempre conosco. Assim convido, pois, a orarmos. Senhor Deus e querido Pai, nós queremos agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor que se renova por nós a cada dia. Queremos entregar em Tuas mãos este culto, que Tu possas nos ensinar a Te louvar como Tu mereces, e que também a Tua palavra fale aos nossos corações. Consagramos este culto a Ti, continua conosco em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Posso
entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço
convido a orarmos entregando nas mãos de Deus o momento da pregação da palavra. Senhor amado, venha sobre nós, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, ligando-nos contigo, para que nossos ouvidos, corações e mentes estejam direcionados a Ti, Senhor, e que Teu Santo Espírito assim opere na vida de cada um de nós, através da palavra que o Abraão vai nos trazer e que vem do Teu coração, Senhor. Abençoa este momento, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Lembro-me, quando morava em República, em Curitiba, todos os domingos pela manhã, tinha uma vizinha que ligava para os seus parentes. E o interessante é que ela gritava ao celular, ela berrava. Eu até comentava com os amigos de República, para que ela precisa de celular? Basta ela continuar falando alto desse jeito, a pessoa em qualquer lugar deste mundo vai ouvir. E aquilo me incomodou durante um bom tempo. Mas, analisando melhor hoje, eu compreendo que ela gritava porque ela estava longe das pessoas que ela amava. E é sobre isso que nós queremos conversar hoje, nessa mensagem. Por isso eu convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 até o 28. Mateus, capítulo 15, versículos 21 até o 28, os quais eu passo a ler. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Nesse texto, nós podemos ver que Jesus, ele estava em duas cidades gentias. Ele tinha se afastado de Jerusalém. Ele queria paz, queria sossego. Pelo texto, nós percebemos que ele não conseguiu sossego, porque uma mulher, uma cananeia, o reconheceu e começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não respondeu nada para essa mulher. E os discípulos, também querendo paz e sossego, pediram para que Jesus mandasse ela embora, porque ela estava aos gritos, incomodando. E aí Jesus falou para os discípulos: eu não vim para os gentios, eu vim primeiro para a casa de Israel. E aí a mulher se aproxima, se ajoelha diante de Jesus e fala: Senhor, sim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. E aí Jesus afirma para a mulher: grande é a sua fé, que seja feito conforme você deseja. Nós verificamos então que Jesus, quando falou que veio para salvar a casa perdida de Israel, nessa afirmação está implícita a necessidade de Jesus sofrer e morrer e ressuscitar por cada um de nós. Está implícito o sacrifício que foi para Jesus deixar o seu trono e vir ao nosso encontro. E por causa desse sacrifício de Jesus,
nós temos a salvação. Também, quando Jesus afirma que veio para a casa de Israel, Jesus não está dando predileção aos israelitas, mas ele está relembrando que Israel tem uma missão que foi dada por Deus a Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis 12, foi de que por meio de Abraão haveria uma grande descendência, que por meio dessa descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. E Jesus veio para restaurar esse propósito da casa de Israel. Israel tem a missão de abençoar e ser bênção para todas as nações. Porém, como nós vimos no decorrer da história, Israel abandonou esse chamado. Mas a questão que fica é, como ter essa fé que a mulher teve? O que fazer? Diante desse texto, nós podemos ver 5 passos que nos mostram o que a mulher fez para receber a resposta de Jesus. Grande é a sua fé. Eu convido a meditar comigo. O primeiro passo para ter fé genuína em Cristo é reconhecer que Jesus é Senhor, Filho de Davi, conforme a mulher fez. Reconhecer que Jesus é Senhor significa abrir mão da sua própria vontade, para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Na antiguidade, quando tinham os escravos não faziam a sua própria vontade, eles faziam a vontade do seu Senhor. Então nós, de forma semelhante, quando declaramos que Jesus é nosso Senhor, nós estamos declarando que nós não fazemos a nossa vontade, mas fazemos a vontade de Deus em Cristo Jesus. O segundo ponto vem de Jesus. O segundo aspecto da fé. Jesus, de forma reiterada, ele tirava tempo para orar, para ter intimidade com Deus, individualmente e também com seus discípulos. E da mesma forma, nós somos convidados a também ter um tempo individual com Deus, em oração, em jejum, leitura da palavra, e também tirar um tempo em família para Deus. O terceiro ponto, ou aspecto da fé, é que a mulher se aproximou de Jesus, se ajoelhou e se humilhou diante de Cristo. E somente depois de reconhecer a sua pequenez, de reconhecer quão inútil ela era diante de Deus, ela intercedeu pela sua filha que estava com dificuldades e que estava endemoniada. E aqui nós também podemos aprender essa lição, de primeiro se humilhar, reconhecer a nossa condição de pecador e de pecadora diante de Deus, para só então interceder por outras pessoas. Porque infelizmente não é incomum nós vermos pessoas se arrogando no direito de exigir de Deus pedidos, de exigir de Deus benesses. E aqui, com essa mulher cananeia, nós aprendemos que antes de interceder e antes de pedir, nós devemos reconhecer a nossa condição, chegar a Deus com humildade, ciente de que estamos diante de Deus pela sua graça. O quarto aspecto da fé é de que diante do não de Jesus e diante da ausência de resposta, a mulher não desistiu, virou as costas e saiu. Mas ela parou de gritar e foi para perto de Jesus. Se aproximou, se ajoelhou e o adorou. E o adorando, pediu, intercedeu pela sua filha. Então, o não de Deus muitas vezes na nossa vida requer que nós paremos de gritar com Deus de longe e nos aproximemos a Ele para falar baixinho, com intimidade com Ele, para buscarmos cada vez mais interação e intimidade com esse Deus que tanto nos ama. Algo que chama muita atenção no texto é a comparação que Jesus faz da mulher com os cachorrinhos. A mulher,
reconheceu a sua condição de pecadora, de miserável diante de Deus. E por isso ela não se ofendeu com a comparação. Porque Jesus, ele usa a palavra cachorrinhos no diminutivo, como uma coisa amorosa. Jesus não está se referindo ou comparando ela com um cachorro de rua, mas como aquele cachorrinho de colo, que senta até muitas vezes à mesa com os donos, aquele cachorrinho que é muito querido por toda a família. E a mulher entendeu bem essa mensagem de Jesus. E ela tanto entendeu que ousou e replicou Jesus afirmando que os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aqui nós entramos no aspecto número 5 da fé genuína em Cristo. É aceitar a miserabilidade da graça. Sim, a graça é uma miséria, porque a graça ela vai nos igualar diante de Deus. Mas não nos igualar por cima, mas nos igualar como se todos estivéssemos na lama do pecado, podre. Martinho Lutero diz que nós somos um saco de vermes, inúteis e imprestáveis diante de Deus. Mas que por essa graça, Deus estende o seu amor por cada um de nós e nos acolhe, nos abraça e nos oferece a salvação. O nosso desafio diante disso é não se arrogar, é não se achar demais diante de Deus, é reconhecer a nossa condição de pecador, de pequeno, de falho, de que precisa cada vez mais e a cada dia mais de Deus. Por isso somos desafiados a cada dia a parar de gritar com Deus de longe e nos aproximarmos dele, nos ajoelharmos diante dele, nos humilharmos em sua presença, para aí sim ter um relacionamento íntimo com ele, um relacionamento verdadeiro, fundamentado na fidelidade de Deus em Cristo. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos 7, verso 24, vai também reconhecer, ele afirma: miserável homem que sou. Então nós temos uma mulher cananeia reconhecendo a sua situação de miserável diante de Deus, e o apóstolo Paulo também reconhecendo essa sua condição. E algo que chama bastante atenção é que quando o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12:9, estava pedindo para que Deus tirasse o espinho da sua carne, ou seja, tirasse uma dificuldade que ele tinha, Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. A graça de Deus basta para todos nós, porque é por meio dela, da graça de Deus, que nós somos aceitos, que nós somos justificados, ou seja, é por meio da graça que eu, uma pessoa injusta, torno-me uma pessoa justa diante de Deus. Não é por mérito, não é por nada que eu faça ou deixe de fazer, é por puro amor e graça de Deus. E infelizmente, algumas pessoas se arrogam no direito de exigir de Deus. E mais, nessa pandemia não é incomum, infelizmente, muitas pessoas reclamarem de Deus. Afinal de contas, como Deus permite que uma pandemia como essa assole toda a humanidade? Como Deus permite que pessoas sofram e morram? Nós precisamos compreender e entender que o nosso alvo maior não é aqui na terra. Nós não viveremos aqui a eternidade na terra, mas nós temos uma eternidade com Deus no céu. Temos um novo céu, uma nova terra que será feita por Deus. Então o nosso alvo não é aqui. As coisas aqui são passageiras. O mal vai passar, a dor vai passar, a alegria daqui vai passar. As benesses daqui também vão passar. Mas o nosso alvo maior, que é a salvação e a eternidade com Deus, não passará. Então, se nós temos, por meio da graça, os olhos voltados para a salvação e a eternidade, nós não precisamos temer o mal. Nós não precisamos brigar com Deus ou reclamar de Deus, porque nós sabemos em Deus que somos miseráveis
e que da mesma forma que a mulher cananeia, nós também precisamos nos alimentar das migalhas que caem da mesa do rei, que é Deus, o nosso Pai. Então, diante de tudo isso, o que nós aprendemos? Nós concluímos que a fé sem a graça de Deus se torna mera prepotência e arrogância do ser humano, que muitas vezes se orgulha diante de Deus e se acha no direito de exigir de Deus. Afinal de contas, eu sou filho do rei. Eu não posso ser contrariado por Deus. Não, não é assim. A fé sem graça vai tornar o ser humano arrogante e prepotente. Além disso, quando nós compreendemos a amplitude da graça e reconhecemos o nosso lugar diante de Deus, nós vamos ver que muitas vezes o não de Deus, muitas vezes o silêncio de Deus, vai requerer uma aproximação maior dele. Talvez eu e você estejamos gritando com Deus como se Deus estivesse longe. Talvez nós estejamos distantes de Deus, gritando. E às vezes o seu silêncio ou a sua ausência de resposta por parte divina vai significar um pedido dele para que nós nos aproximemos e falemos com intimidade com ele. Nos ajoelhemos, nos humilhemos em sua presença. Por isso, não entenda a ausência de resposta de Deus. Não entenda o não de Deus como se Deus não o amasse ou a amasse. Mas entenda como um chamado a se tornar cada vez mais íntimo dele. Se aproximar mais dele. Quanto maior a dificuldade, que mais você possa se aproximar de Deus. E não gritar. Sigamos o exemplo da mulher cananeia. Paremos de gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E que possamos nos ajoelhar e adorar Jesus. E finalmente, o meu desejo e a minha oração é para que todos nós aceitemos a graça de Deus e reconheçamos a nossa miserabilidade em sua presença e aceitemos esse grande favor que Ele fez por nós ao dar a vida do seu único Filho para que tivéssemos a salvação. E que assim seja. Amém. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Abençoa com teu poder, pois a ti, Jesus, a consagramos, que ela seja do teu querer. Pois a ti, Jesus, a consagramos, que ela seja do teu querer. Abençoa, Senhor, nosso trabalho, abençoa com teu amor, pois a ti, Jesus, oferecemos, que ele sirva para teu louvor. Pois a ti, Jesus, oferecemos, que ele sirva para teu louvor. Abençoa, Senhor, tua palavra, abençoa com teu poder, que germine e produza muitos frutos e nos faça na fé crescer. Que germine e produza muitos frutos e nos faça na fé crescer. Abençoa, Senhor, nosso encontro, abençoa com teu agir, e ao sair daqui a gente tenha mais vontade de te servir. E ao sair daqui a gente tenha mais vontade de te servir. Se você
quiser ser atendido na secretaria da nossa comunidade, você pode ir às quartas-feiras à tarde ou no sábado pela manhã. A Ângela, nossa secretária, poderá atender você. Se quiser ser atendido num horário além desses que eu citei, pode entrar em contato com o Abraão e agendar um atendimento. Queremos agradecer a todos os irmãos e irmãs que ofertaram a nossa comunidade com as suas ofertas de ações de graças. Se você ainda não fez a sua oferta, lembre-se de que Deus tem sido gracioso com você e que você também é chamado, convidado a ofertar. Assim que Deus toque o seu coração. Agradecemos a todos que já ofertaram, agradecemos por todo o trabalho realizado nesse mês de ações de graças. E logo em seguida também vamos organizar o segundo tempo, no caso assim, do bazar online, né? Então que você possa também contribuir adquirindo produtos do bazar online que são confeccionados pela diaconia. Nossa comunidade continua com a programação online. Acompanhe os vídeos das mensagens durante a semana e os cultos também aos domingos. Compartilhe os vídeos, compartilhe os cultos. Assim você está levando a palavra de Deus adiante. Compartilhe o link do nosso canal com os seus amigos. Convide a eles assistirem a palavra de Deus que é ali colocada. E que você também seja abençoado com isso. Oramos agora pela vida de cada um de nós, pelo mundo que vivemos, por tantas pessoas que sofrem, por tantas dificuldades que são enfrentadas nesses momentos que estamos vivendo. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, oremos ao Senhor nosso Deus. Querido Pai, nós agradecemos a Ti, ó Senhor, pela vida e pelo sustento, pela saúde, Senhor, por tudo que Tu nos dás, somos muito gratos. Mas também, Senhor, diante de Ti, não podemos deixar de lembrar das pessoas que têm sofrido, pois muitos, Senhor, tiveram perda de empregos, muitos, Senhor, são aqueles que têm sofrido com a perda de um ente querido. Por isso, Senhor, nós pedimos que Tu venhas abençoar cada um desses e cuidar, Senhor, de cada um desses. Aqueles também que têm sofrido com dificuldades financeiras, tudo isso em razão da pandemia. Também, Senhor, esteja com as pessoas que contraíram o vírus e cuida delas para que elas possam se recuperar e se curar, Senhor. Cuida de todos aqueles que estão doentes, alguns internados nos hospitais, outros em casa, enfrentando diversas doenças, diversas dificuldades de saúde, Senhor. Venha cuidar, venha amparar, Senhor, colocar a Tua mão sobre cada um destes que estão doentes e enfermos. Assim, Senhor, venha sobre a nossa comunidade, venha, Senhor, abençoando a programação online, que mais e mais pessoas possam chegar a Ti, através dos cultos e mensagens. E oramos, Senhor, para que o quanto antes possamos retornar com nossas atividades presenciais. Oramos para que essa pandemia termine logo, Senhor. Sempre colocamos isso em Tuas mãos, pois queremos o bem-estar de todos. Senhor, oramos também pelos nossos governantes que lideram nossa cidade, nosso estado, nosso país. São muitas pessoas, Senhor, que eles estejam servindo a Ti, que eles estejam fazendo o bem pela população e assim, Senhor, que Tu possas abençoá-los e abençoar também a todo o povo brasileiro. Assim, Senhor, nós agradecemos pela Tua mão sobre nós, pela Tua proteção, pelo Teu Espírito Santo que nos cuida e protege a cada momento. E assim, Senhor, depositamos tudo em Tuas mãos, quando oramos a oração que Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Bom domingo, abençoada semana. Amém.